Paz seja convosco. Nossa, quando você entra ali na vaga, ficou com medo de você subir aí na calçada, entendeu? Você dá uma virada aí e fala, misericórdia. Tadinho do carro. Estamos meditando no Catecismo de Westminster. Estamos na pergunta 36, que diz assim: quais são as bênçãos? Aí você gosta, né? Quais são as bênçãos que nesta vida acompanham a justificação, a adoção e regeneração, que nós meditamos nas semanas anteriores e que delas procedem? Que bênçãos são estas que nesta vida nós recebemos? As bênçãos que procedem da justificação, adoção e regeneração são a certeza do amor de Deus. Ensino. Vamos ensinar em especial às nossas crianças que ao chegar nós não temos que cumprimentar após o horário. A partir do momento em que você chega atrasado, as crianças têm que ser ensinadas para que elas entendam que quando elas chegarem, elas têm que simplesmente sentar. Não há cumprimento, não há oi aí, vamos comer pizza, não tem nada disso. A pessoa tem que sentar e ficar quietinha, tá? As bênçãos que procedem da justificação, adoção e regeneração são, primeiro, certeza do amor de Deus. O que as pessoas menos têm hoje é certeza de qualquer coisa. Em especial porque há uma palavra que chama-se relatividade, ou seja, tudo depende. Então, dependendo da situação, a pessoa pensa de um jeito ou de outro, e o que as pessoas menos têm hoje é certeza de algo. E com a justificação, adoção e regeneração, nós podemos ter a certeza do amor de Deus. Também paz na nossa consciência, que é algo que é inversamente proporcional à justiça própria, em que eu olho para a minha vida e eu me sinto indigno. Não só me sinto indigno, mas eu olho para o sacrifício de Cristo e acho que ele não é suficiente. Certeza do amor de Deus, paz de consciência e interação com o Espírito Santo. A tranquilidade, a paz, ele falando através das nossas vidas, o sentido dele nos exortar, nos trazer cada vez mais a imagem do Senhor. E por fim, a perseverança na fé em Cristo. Apesar de nós sermos pecadores, apesar de nós sermos merecedores do inferno, o Senhor, na sua graça, ele mantém a nossa fé intacta. Nós podemos vacilar um pouco, mas sempre nós nos mantemos de pé. Se caímos, levantamos. Para nós que temos isso, pode não ser muita coisa, mas para aqueles que não têm, eles ficam desesperados porque eles não sabem o que fazer. Adoção e justificação são as primeiras bênçãos que o cristão recebe. Para melhor explicar essa pergunta, é necessário definir a relação que há entre a justificação, a adoção e a regeneração. A justificação é um ato legal de Deus em que ele imputa ao homem a justiça perfeita de Cristo. Você é culpado, você teria que morrer, e ele fala: eu sou o que sofro o malefício das suas ações, das suas palavras, dos seus pensamentos, e eu libero você de qualquer problema. Eu não vou imputar sobre você nenhum tipo de pena, porque Cristo, ele já pagou o preço. Além disso, ele nos declara livre de toda e qualquer penalidade devida ao pecado. Então, se você não se alimenta bem, você tem uma série de dificuldades. E cada vez mais, ontem o Vitor e a Júlia passaram lá em casa, entendeu? E a gente acabou fazendo um lanche lá, e a gente começou a falar um pouco sobre alimentação. E aí rolou um pouquinho sobre rótulos alimentares, e o que é, a gente saber o que é que nós estamos comendo. A pior coisa que nós temos a fazer é tomar decisões sem conhecer. Você pode tomar uma decisão errada, pensada, e você sabe que vai ter consequências, mas o problema é quando você toma uma decisão errada sem conhecer o que você está fazendo. A alimentação é um exemplo muito forte, em que a minha esposa sempre traz à tona esse assunto, que é a condição de você ler o que você está comendo. O que é que tem lá? E você tem que entender que tudo que você ingere
seja físico, seja espiritual, tem consequências. Então, o ato de Jesus Cristo, Deus através de Jesus Cristo nos declarar dessa penalidade devida pelo pecado e passá-lo, considerá-lo como aceitável à sua comunhão, é algo excepcional e benéfico, em que as pessoas não têm isso hoje. A paz no coração, de você poder viver junto com pessoas, sabendo que um futuro próximo você vai se encontrar com o seu Salvador, e que Ele não vai permitir que você passe por lutas maiores do que você pode suportar. Essa comunhão, ela é adquirida pela redenção de Cristo. Romanos capítulo 5, verso 1. Cinco, 51, da pinga. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados, declarados justos para Deus, diante de Deus, através do sacrifício de Cristo. Então nós temos, por causa disso, nós temos paz. No meio das suas lutas você tem paz. Não queira saber o que é você viver uma vida sem paz. No final do ano, a gente fala que no final do ano as pessoas elas fazem toda a forma e artimanha para tentar que o ano seguinte seja um ano de paz, mas elas continuam vivendo sem paz, sem paz. A justificação é um ato judicial, ele declara e ponto. Por mais que as pessoas queiram pagar, por mais que as pessoas queiram de alguma maneira retribuir, não há preço a ser retribuído, e ele declara, é justo. Nós vamos nos espantar quando nós estivermos nos céus, junto com o Senhor, e encontrarmos pessoas que nós reputamos como malignas, como pessoas que não são merecedoras daquele lugar, e nós vamos poder olhar e saber que ali foi um ato judicial de Deus. O pecador não é declarado inocente. Você não é declarado inocente. Você é culpado. Só que não há consequência do seu pecado. Você não adquire a capacidade para perseverar em sua salvação pelos seus próprios méritos. A força não está em você. Eu estar aqui, você estar aqui, não está em nós. É a pergunta clássica quando a gente começa um discipulado, é por que você está aqui? Toda sorte de respostas existem, sempre começando com eu. Eu aqui, eu lá, eu quero conhecer, eu quero crescer, eu quero não sei o quê. Na verdade não tem eu nenhum. Se não for a figura de Deus nas nossas vidas, nós vamos ser como os piores seres humanos na terra. Não existe a presença do eu. O pecador não é declarado inocente, nem adquire a capacidade para perseverar em sua salvação pelos seus próprios méritos, mas ele é declarado livre da penalidade e passa. Qual que é a palavra que chama quando você é livre da penalidade? Inocente? Justificado. Isento. M de quê? Quando você é livre da penalidade. Começa com M, gente. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, entendeu? O pecador não é declarado inocente, nem adquire a capacidade para perseverar em sua salvação pelos próprios méritos, mas ele é declarado livre da penalidade, é exercido sobre a vida dele misericórdia, e ele passa a ser preservado pelo Espírito Santo enviado por Cristo. Então, essa manutenção da nossa fé, que evita que você saia muito fora do caminho, chama-se Espírito Santo. Todos aqueles que recebem a justificação, eles são adotados como filhos de Deus, e se não totalidade, a maioria já viu dentro do discipulado o Ordo Salutis, que mostra lá a figura da adoção. Romanos 8,15, olha o Romanos nos perseguindo aí, ó. Que medo, hein? Os romanos estão nos perseguindo, hein, Lili? Gostou dessa? A Lili só vai anotando para ela falar na escola. 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai.
Na época da escravidão, eu já dei esse exemplo. Na época da escravidão, as pessoas elas eram colocadas em trabalhos forçados. No final do dia, colocava-se na senzala, que era como se fosse uma prisão um pouco maior. Quando a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, aqueles homens e mulheres foram livres. E as portas das senzalas foram abertas. Só que aquelas pessoas não saíam, porque eles estavam tanto tempo condicionados a viverem como escravos, que eles não entendiam o conceito da liberdade. Não recebestes espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Ou seja, a gente tem que sair dessa condição de que a gente tem medo de fazer as coisas, que a gente acha que a figura de Deus ela só vai até certo ponto. E não, Deus ele vai além. A palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, em que a ação dele é muito maior do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Esse é o Deus que nós servimos. Porque não recebestes espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados. Não quer dizer que você pode sair fazendo qualquer coisa. Você tem que fazer sempre de caso pensado, sempre meditando as Escrituras. Mas, ao invés de um espírito de escravidão, nós recebemos um espírito de adoção, e aí nós podemos clamar, Abba Pai. Quem pode chamar você, Felipe, de pai? Helena e Heloísa. Eles são as únicas crianças, pelo menos até agora, né, Raiane? Em nome de Jesus, só ela e Samuel. Então, tá bom, sem Samuel, né? Depois que o pastor lá falou que tem que ter 4. Não, pode continuar nos seus 2, tranquilo aí. Tá? As únicas que podem ser chamadas de pais são aqueles que são filhos. E nós, mesmo sendo indignos, ele fala, eu declaro vocês como meus filhos. Tá? Isso é muito importante. Tá? A justificação traz ao eleito uma consumação imediata. Não é algo que acontece depois de um tempo. Muitas vezes na igreja onde a gente congregava, a gente entendia que a gente vai conseguir alcançar esse patamar depois de um tempo. Quando falava-se em batismo com o Espírito Santo, pelo menos onde eu aprendi, você ora muito, busca muito, jejua, vai para o monte. Quando Deus souber e ver que você está querendo muito, Ele te dá o batismo com o Espírito Santo. Não é assim. É algo imediato. A partir do momento em que Ele fala, você é justo em Cristo, você recebe o Espírito Santo. A justificação traz ao eleito uma consumação imediata do seu relacionamento com Deus. Não há mais necessidade de sacrifício. E também o relacionamento com a lei. Ela não mais te acusa, mas ela te instrui. Ela mostra o caminho que você deve seguir, aonde você deve colocar os seus pés, trazendo a Ele, eu e você justos, a Ele a fé em Cristo e o arrependimento para a vida. Eu vi uma definição de arrependimento muito legal que eu acho que você nunca viu. O que é arrependimento? É voltar-se a Deus. Simplesmente assim, porque qualquer outra situação, nós estamos voltando a nós mesmos. Então, arrependimento, mais do que mudança de direção, mais do que qualquer outra coisa, é voltar-se a Deus. É você novamente ter um relacionamento com Ele. E com Ele, trazendo a Ele a fé em Cristo e o arrependimento para a vida. Isso é realizado através de uma mudança efetuada de forma unilateral, ou seja, não tem minha influência. Não é você que muda. Nós muitas vezes exigimos que as pessoas elas mudem. Às vezes eu sento com a Rosângela e falo assim, poxa, será que o Felipe tem jeito? Não, brincadeira, tá? Entendeu? Será que o fulano tem jeito? Eu fico pensando assim, poxa, será que o fulano tem jeito? E aí eu estava lendo hoje o devocional diário do Glória lá, Glorify, e ele falando sobre a parábola do trigo e do joio. E ele vem falando que, naquela passagem conhecida, em que o cara fala assim, poxa, mas nós plantamos só trigo, né? E está parecendo joio, né? O senhor quer que arranque? E ele fala, não, se você arrancar o joio, pode ser que você arranque trigo. E aí uma característica do trigo é que o trigo, ele tem sementes. Ele tem as espiguinhas dele lá, que quando está cheio, o que acontece? Ele curva. O joio não tem. O joio é capim. Como não tem peso, ele fica em pé. Ele fala assim, vamos esperar. Exatamente, vamos esperar, entendeu? Crescer realmente para a gente poder
tirar o joio. Não é uma função minha e não é uma função sua. E isso é realizado através de uma mudança efetuada de forma unilateral em sua natureza. Deus troca o nosso coração de pedra e coloca um coração de carne. No mesmo ato da justificação, todos os crentes são recebidos por Deus como filhos por adoção. Todos são filhos. Aqueles que confessam o Senhor como Senhor e Salvador, aqueles que se rendem ao Senhor, e tudo isso não provém de mim, mas provém da fé. Apesar de a humanidade ter caído completamente na queda de Adão, o homem conserva em si a imagem de Deus, o que permite a adoção aos eleitos. Apesar dessa imagem ela ser como aquele momento em que você acorda de manhã com os cabelos tudo esganhados, cheio de ramela no olho, você continua tendo a imagem de Deus, mesmo que distorcida. 2 Pedro 1,4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O versículo 3, Raiane, só a primeira frase. Visto como, pelo seu divino poder... Ponto. Pelo divino poder dele, que ele nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Como é que nós fazemos isso? Pelo seu divino poder. Não é pela minha força, mas é pelo seu divino poder. A adoção é uma consequência lógica da justificação, sendo da mesma forma um ato judicial de Deus. Da mesma maneira em que ele declara você justo, ele declara você filho. Ele que declara. Por isso que quem poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se é Ele quem nos justifica? Ele declara-nos justo. Quem pode tirar a adoção de filho que está sobre as nossas vidas? Ninguém. Só se tivesse alguém maior que Ele. Mas não há ninguém maior que Ele. Essa adoção pode ser considerada como uma bênção decorrente da justificação, pois ela é fruto da graça de Deus. Nada próprio do homem constitui mérito para essa adoção, e por esse motivo é que podemos considerá-la como uma bênção decorrente da justificação. Então, uma das bênçãos da justificação é você ser declarado filho. Não é porque você congrega na igreja A, B ou C, não é porque você se veste de um jeito ou de outro, não é porque você entrega dízimo ou não entrega dízimo, você faz voto ou não faz voto, nada disso. É uma ação unilateral de Deus. 1 João capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Ele olha para você, imundo, e fala: você é tão filho como Jesus é. A ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por que há tanta perseguição contra o cristianismo? Porque as pessoas elas não reconhecem a legislação e a autoridade de Deus. Elas não conhecem a Deus e não aceitam que essa imposição dele de filho para um e não filho para o outro seja verdade. Então, por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu ele mesmo. Falamos no começo que é a figura das igrejas que estão fechando. Muito triste, entendeu? Mas cada vez mais isso vai acontecer. E aí eu estava ontem, não lembro para onde que eu estava indo, e eu vim orando ao Senhor falando assim: como vão ficar os missionários? Porque as igrejas novas, elas não apoiam missionários. Só as igrejas antigas. E as igrejas antigas estão fechando. E falava ontem com a Rosângela exatamente em relação a isso. Porque cada vez mais
essa condição da ideologia de gênero, ela vai ser implantada de uma forma que não volta mais. E o que acontece é que cada vez mais as pessoas vão ter na sua família pessoas que são tendentes a esse tipo de coisa. Um gay, um lésbica, um trans, alguma coisa assim. E aí você, para evitar um confronto dentro da sua família, você abre mão da sua fé. Então você vai buscar uma igreja que não fale aquilo. E cada vez mais essas igrejas elas vão se esvaziar. Porque é muito difícil você cortar na sua própria carne. É muito difícil você olhar para um filho e falar assim, não, eu vou aqui, entendeu? E você está errado. Eu lembro que eu vi um relato uma vez de um pastor numa conferência, que inclusive vou no final do mês, novamente. Saiba que esses eventos que eu vou, tá? A igreja não tem gasto nenhum, tá? Eu vou para crescer e para poder ensinar melhor vocês, tá? Mas eu estava nesse seminário lá, e esse pastor, ele estava testando uma das grandes dores na vida dele, em que ele tinha uma filha que era rebelde, era uma filha que bebia, usava drogas, se prostituía, e aquele homem, ele avisou várias vezes ela. E um dia ele falou assim, essa é a última vez. Se você fizer isso novamente, você não é mais minha filha, você não mais está na nossa casa. E aquela moça deu de ombro para ele e continuou a vida dele. Um dia ela chegou, a mala dela estava na porta de casa. E aí ele expulsou a filha de casa. Que por mais duro que seja, é um princípio bíblico. Que eu espero não ter que usar isso aí com a minha filha, mas é um princípio bíblico. E aquele homem mandou aquela menina embora, ela foi para a rua, ela se prostituiu, ela usou drogas, abortou, foi um fiel no final da vida dela, com AIDS já e com um monte de doença. Ela foi pedir para o pai dela perdão e não para morar em casa. E naquele momento a alma dela foi resgatada. Então nós temos que entender a dureza dessas coisas, porque cada vez mais as igrejas elas vão se amoldar ao mundo. Cada vez mais vai ser difícil. Nós estamos com o casal lá que nós estamos acompanhando, o Laser e Laura, entendeu? E eu falei, você quer que eu mande o link? Ele falou, quero, não sei se ele está assistindo. Em que eles estão buscando igreja e não encontram. Há uns 5 anos atrás, eu ajudei uma moça, ela é uma senhora da Alemanha, em que ela também não encontrava igreja. Em que a igreja que tem, uma igreja de show, de luzes e tudo mais, esse tipo de igreja não é igreja bíblica. A adoção é uma consequência lógica da salvação. Da mesma forma, o ato judicial de Deus que ele adota o crente como justificado em Cristo. Essa adoção pode ser considerada como uma bênção decorrente da justificação, pois ela é fruto da graça de Deus, nada próprio do homem constitui mérito para essa adoção. E por esse motivo é que podemos considerá-la como uma bênção decorrente da justificação. Os cristãos se tornam filhos de Deus por adoção, o que significa logicamente que os homens naturais não são filhos de Deus, pois quem adotaria os seus próprios filhos? As pessoas que são naturais. As pessoas que não acreditam em Deus, elas não são filhos. Todos são filhos de Deus, não são. Ontem, Nicolas, Menízia e André distribuíram folhetos. Alguns vão receber e alguns vão receber como uma semente e vão frutificar. Mas somente aqueles que são filhos. A nossa função é continuar falando, nossa função é continuar semeando. A adoção também é um ato legal decorrente da justificação. Após a adoção, a regeneração é operada pelo Espírito como resultado da justificação e adoção, e é uma escadinha. Primeiro a justificação, depois a adoção, e depois a regeneração. É uma ordem diferente da nossa ordem dos salutis, mas não tem problema. A adoção também é um ato legal decorrente da justificação. Após a adoção, a regeneração é operada pelo Espírito como resultado da justificação e adoção, e assim também não constitui mérito para a salvação. Efésios capítulo 1, verso 5. Essa regeneração que ele fala é a santificação progressiva que nós vimos na semana passada. Efésios capítulo 1, verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então essa ideia de que eu escolho a Deus, ela é uma mentira.
Eu tenho que sim confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ponto. Mas não procede de mim. Eu confesso porque eu sou filho. Eu confesso porque eu sou salvo. E as pessoas, elas ficam buscando toda forma de atrair pessoas para dizer sim a Cristo, quando na verdade ou ela é ou ela não é. Entendimentos errados dizem que se você ficar pegando a palavra de contínuo para a pessoa, a palavra não volta vazia. Nunca vai voltar vazia, mas não quer dizer que vai salvar a pessoa. Quer dizer que nós temos que continuar falando, mas nem sempre. Essa semente, ela vai cair em bom caminho, ela pode cair à beira do caminho, ela pode cair entre espinhos, ela pode cair no meio de um solo rochoso, e ela não vai germinar. Por mais que você semeie, por mais que você regue, por mais que você fale, a pessoa não é filha e ela não recebe. A regeneração do crente também pode ser vista como uma bênção que acompanha a justificação, pois a santificação do homem é vista biblicamente como uma relação de separação do homem para Deus e não como uma qualidade moral do homem. Por que que eu busco a minha santificação? Será que é porque eu tenho desejo, eu tenho vontade? Será que é gostoso você deixar de fazer coisas que não são agradáveis à carne? Não são. Cada vez mais você vai ser confrontado em relação a coisas que você fazia e você tem que deixar de fazer. Não porque alguém falou, mas porque o próprio Espírito Santo te convence. É a ideia de você mudar de dentro para fora e não de fora para dentro. Se não houver uma mudança interna, se não houver um convencimento do Espírito Santo, em pouco tempo você volta às velhas práticas. Ou como a Bíblia diz, você volta como uma porca à lama ou um cachorro de volta ao vômito. Que é a mesma coisa que acontece nesses centros aí, AA, NA, SA e um monte de coisa aí. Por quê? Eu estou tratando o exterior. Se eu não preencher o interior de algo que seja bíblico, eu vou continuar refém daquela escravidão. Então essas pessoas, elas foram evangelizadas. O ideal era que as pessoas mais famintas tivessem pego o telefone dela para fazer um acompanhamento. Porque é a mesma coisa que você gerar uma Heloísa e colocar ela no mundo. Ontem fui lá visitar o Rainer com a Sandy. Acho que pela primeira vez eu vejo um bebê bonito. Incrível, entendeu? Mas se aquele bebê, entendeu, for colocado, largado, jogado em qualquer lugar, ele vai morrer. E muitas vezes nós trazemos o evangelho para a pessoa e não acompanhamos. Muitas vezes a gente simplesmente abandona a pessoa à sua própria sorte. Então é importante a gente entender que, graças a Deus, 300 folhetos foram entregues e 300 pessoas foram alcançadas. Mas muito mais importante do que 300 pessoas serem alcançadas com o folheto é que uma realmente se converta. Amém. Tá? E a gente tem que pensar nesse foco. É algo que é a cara do nosso ministério. Poderíamos ter 100, 200, 300, 500 pessoas, mas Deus, ele fez do jeito que está aqui, como está aqui. Eu não entendo muito bem, mas é o que ele tem feito. E como minha esposa fala, é o que tem para hoje. E nós vamos continuar caminhando nessa certeza. É melhor que nós tenhamos 30 pessoas que adentrem aos céus, do que a gente tenha 100 pessoas e apenas um ou outro entre nos céus. Deus santifica os seus filhos, separando aqueles que decidiu justificar na eternidade. Da mesma forma, essa ideia da separação é determinante no ato da adoção. Esses filhos assim adotados não somente são separados por Deus, mas também nascidos de Deus. E esses dois fatos não podem ser separados: nascer da alma, da carne e do Espírito. Se você não nascer do Espírito, que é a lavagem das águas, que é a mudança do arrependimento, que é o voltar-se para Deus, você não é filho. Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas a de Deus. Mas a todos quantos o receberam,
essa recepção, esse sim, é só para os filhos. Ele deu-nos o poder de sermos feitos. Nós não decidimos, nós somos feitos filhos de Deus, a saber os que creem o seu nome. E aí é um pensamento circular. Eu sou filho, eu recebo, eu sou adotado, eu sou regenerado, porque eu sou filho. E aí você continua nesse ciclo. Tudo procedendo do quê? De Deus. A saber os que creem o seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O conceito aí não é da vontade minha, não é do meu nascimento, não é porque eu nasci numa família cristã, não é porque eu vou na igreja, não é porque eu tenho bons hábitos morais ou não, mas é porque Deus assim o decidiu. Os cristãos são filhos de Deus por adoção na justificação, não por geração de pais crentes ou por criação em lares cristãos, apesar que isso ajuda. Apesar que isso também vai ser um fator em que as pessoas elas serão julgadas. Nós, por sermos filhos de Deus e morarmos no Brasil com a liberdade que nós temos, nós vamos ser julgados em relação às pessoas que estão na África e não têm recursos, pessoas que estão na Europa e estão sendo perseguidos, pessoas que estão na Ásia sendo perseguidos. Haverá essa diferença, que é aquela cartinha que eu li lá há umas 2 semanas atrás. Nós seremos julgados com a quantidade de benefícios que nós temos e o que nós fizemos por ela. Tem uma história que uma vez eu ouvi que conta assim, que dois homens se converteram. Ele de uma família cristã, rica. Aquele homem, ele fez teologia, 4 anos internado lá, depois foi fazer pós-graduação não sei aonde, fez o mestrado não sei aonde, fez doutorado não sei aonde. E aí ele abriu uma igreja com muita pompa, uma igreja rica, um templo maravilhoso, milhares e milhares de pessoas ouvindo a voz daquele homem. E do outro lado se converteu um homem no meio do lixo. Um homem que ouviu, talvez pegou um folheto da Menísia e se converteu. E aquele homem, ele passou a viver buscando dentro das capacidades dele como agradar a Deus. E ele tinha todos os recursos dele, vendendo latinhas, vendendo coisas recicláveis. E grande parte do alimento, do recurso que ele pegava, ele transformava em folhetos evangelísticos. E ele clamava a Deus por uma alma, e Deus deu uma alma para ele. E aí, naquele dia do juízo, os dois foram colocados um do lado do outro. E aquele mendigo, ele foi considerado como justificado, e aquele outro não. Quando o outro questiona, fala, poxa, mas eu salvei milhares de vidas, 10 milhares de vidas, e esse salvou uma só. Só que Deus não olha para o que você faz com o que você tem. Ou melhor, Deus olha para o que você faz com o que você tem. E Ele olha e fala, aquele homem não tinha nada, ele ofereceu o seu tudo. Você tinha tudo e você só fez o que você fez, muito pouco. Os cristãos são filhos de Deus por adoção na justificação, não por geração de pais crentes ou por criação em lares cristãos. Somente Deus conhece os seus filhos. João capítulo 3, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se a pessoa não mudar o coração, se não houver mudanças de atitude, de pensamento, que é algo que eu venho batendo nessa tecla com vocês. O que vocês têm feito com os dons que Deus tem dado para vocês? Será que você está pensando que a igreja é apenas um restaurante, em que você come e vai embora? E você não dá contas de nada? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo. Toda vez que Jesus ele repete esse verdade, em verdade, é porque a coisa é séria. Eu lembro que eu estava lendo, acho que com o Nicolas e com a Ais, a história de José, falando do crestamento. Foi com vocês que eu li? Não? Então eu li sozinho. Não sei com quem eu li. Falando sobre aquela passagem que as ovelhas gordas, e aí as ovelhas magras, tal, entendeu? E depois a espiga grande, a espiga mirrada que come. E ele vem falando, por que eu falei isso? Peraí que eu perdi. Peraí. Oxi, fugiu. Verdade. Não. Ah, tá, beleza, obrigado. E aí, quando o faraó, é por isso que eu não li com vocês, é porque nós estamos em Gênesis.
Quando o faraó ele olha para a figura de Daniel. É Daniel? Caramba, fugiu agora. José. Obrigado, Felipe. Tá? Quando ele olha para José, ele fala assim, José olha para ele e fala assim, Deus está falando, está dando 2 exemplos das vacas gordas e magras, das espigas grandes e mirradas, porque Deus tem urgência. E aí ele fala para mim e para você, em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele fala dessa urgência. Pô, pastor, mas tem mais de 2000 anos que ele falou isso. Em verdade vos digo, se você não nascer de novo, se você não mudar o seu coração, se você parar de só falar e começar a agir, entendeu? Se você não fizer isso, você não vai poder ver, não vai poder entrar no reino de Deus. Muitas vezes Deus disciplina seus filhos para correção e arrependimento, trazendo a eles sofrimento, dor, humilhação e situações difíceis que levam o Filho de Deus a refletir, a corrigir o rumo da sua vida em direção aos caminhos determinados por Deus. E a pergunta em consequência desse versículo de João capítulo 3 aí que nós lemos, será que você vai esperar a correção de Deus? Deus disciplina os seus filhos para correção e arrependimento, trazendo a eles sofrimento, dor, humilhação e situações difíceis, que levam o Filho de Deus a refletir e corrigir o rumo da sua vida em direção aos caminhos determinados por Deus. Hebreus capítulo 12, verso 7. Hebreus capítulo 12, verso 7. 12, 7. É para disciplinar que perseverais. Deus vos trata como os filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Só aqueles que não são filhos. Filhos ou justificados. Se você tem filhos e você não os corrige, Manu, a mamãe está chamando, obedece a mamãe, vai lá, tá? Se você não corrige os seus filhos, você está demonstrando que você não os ama. E ele faz questão de colocar a minha vida e a sua vida em referência, em prumo com a figura de Deus, com a figura de Cristo. E a pergunta é, novamente, você vai esperar o sofrimento, a dor, a humilhação? Porque se você é filho, Deus ele vai fazer algo. Amém, queridos? Amém. Vamos para o nosso intervalo. Daqui a 15 minutos nós retornamos em nome de Jesus.